Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos contar uma história emocionante, cheia de animais, fé e um barco bem grandão. Apertem os cintos, porque vamos embarcar na aventura da Arca de Noé. No princípio, a terra era cheia de vida. Todos viviam em harmonia e muito felizes. As pessoas viviam em paz. Amavam a Deus, brincavam, cuidavam da terra, riam e agradeciam por tudo. Era um mundo cheio de bondade, onde o coração das pessoas era puro como a água do rio, onde todos sabiam que Deus estava bem pertinho. Mas com o tempo, o coração dos homens se escureceu. Eles esqueceram o Criador. A mentira se tornou linguagem comum. A ganância, um estilo de vida. O ódio substituiu o amor. Onde havia justiça, agora havia violência. Onde havia pureza, restava apenas corrupção. As pessoas viviam para si. Ninguém mais ouvia a voz de Deus. E foi então que o céu chorou. O Senhor, olhando para a terra, sentiu tristeza profunda, pois tudo o que ele havia feito com amor tinha sido manchado pelo pecado. Mas, no meio de tanta escuridão, um homem ainda caminhava com Deus. Então, Deus falou: Noé, ouve a minha voz. A terra está cheia de violência. Os homens esqueceram os meus caminhos. Seus pensamentos são maus continuamente, mas tu achaste graça aos meus olhos. Com voz firme, mas cheia de misericórdia, o Senhor revelou o seu plano. Farei vir um dilúvio sobre toda a terra, para purificar o mal, e começar de novo. Constrói para ti uma arca de madeira, de 3 andares, com compartimentos, e cobre-a por dentro e por fora com betume. Pois farei chover sobre a terra durante 40 dias, e 40 noites, e tudo que tem fôlego de vida será apagado da face da terra. Noé, construa uma arca de madeira boa. Faça andares, quartos e uma janela. Vai chover muito, mas você e sua família estarão seguros. Noé ouviu e obedeceu sem duvidar, mesmo que o céu estivesse azul, mesmo que ninguém acreditasse nele. Ele confiava em Deus. Então, bem cedo, Noé pegou ferramentas, madeira e muita coragem, e começou a construir um barco enorme. Toque, 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 faziam os martelos. Mede aqui, corta ali, dizia Noé, debaixo do sol, com fé e paciência. Seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, estavam com ele, ajudando com alegria. Eles serravam a madeira, subiam em escadas e batiam pregos com força e risos. As pessoas da cidade passavam e riam de Noé. Olha aquele velho maluco. Está construindo um barco no meio do nada. Nem está chovendo. Isso é bobagem. Mas Noé não se importava. Ele continuava firme, dia após dia, porque o que importava não era a opinião das pessoas, mas a voz de Deus no coração. Enquanto os outros zombavam, ele trabalhava com esperança. Enquanto a terra se enchia de maldade, Noé e sua família construíam algo que ninguém via, um plano de salvação. Assim que terminaram de construir a arca, eles ficaram maravilhados de tão grande que era, e a felicidade tomou conta de todos. E foi nesse momento de euforia e muita felicidade que notaram uma movimentação diferente ao redor, e quando olharam para o lado viram muitos animais se aproximando em dupla, e de forma muito organizada foram entrando na arca e se acomodando. De repente, vieram 2 leões. Dois elefantes. 2 girafas. 2 passarinhos. Todos os animais do mundo. Animais grandes e pequenos, fortes e frágeis. Eles se aproximavam da arca com ordem e calma. Bois, cavalos,
jacarés, coelhos, galinhas, todos os animais da terra, todos em silêncio, obedecendo um comando que não vinha da terra, mas do céu. Noé os observava com reverência. Seus filhos, Sem, Cã e Jafé, os guiavam com cuidado. Sem conduzia os animais maiores até os compartimentos mais espaçosos. Cã organizava a provisão de alimento e água. Jafé ajustava os espaços, preparando palha e cobertura. Não havia confusão. Não havia medo. Ali, até os instintos estavam em paz. Noé havia construído a arca com fé. Agora ele via promessas cumprindo diante de seus olhos. A aliança com Deus estava viva. E a arca era mais do que madeira e pregos. Era um abrigo da misericórdia divina. E então, quando todos estavam dentro, os animais, Noé, sua esposa, seus filhos e noras, o próprio Deus fechou a porta da arca. Não foi a mão de Noé, foi a mão de Deus que selou a promessa. Lá dentro havia silêncio, mas também esperança. Lá fora, as nuvens já anunciavam que estava. E então, começou a chover muito forte. Choveu por 40 dias e 40 noites, como disse o Senhor para Noé. Mas todos estavam seguros dentro da arca. Durante esses 40 dias e 40 noites, eles passaram muitas provações, mas sempre com muita fé no Senhor, pois Deus cuidava deles o tempo todo, porque Deus nunca abandona quem confia nele. Foram 40 dias e 40 noites sem parar a chuva. Lá dentro da arca, Noé e sua família se abrigavam. O som da chuva batia forte nas madeiras. O vento soprava ao redor como lamento. E mesmo seguros, eles também foram provados. Foram dias de isolamento, dias de espera, silêncio e de incerteza. Noé olhava para sua esposa, seus filhos, suas noras. Sabia que tinham deixado tudo para trás. Casas, vizinhos, caminhos, lembranças. Agora eram apenas eles, os animais. E a fé. O cheiro dos animais era forte. O trabalho era constante. Limpar, alimentar, acalmar, esperar. As noites eram longas. Os trovões sacudiam a arca. A água subia, cobrindo as montanhas. Nenhuma terra era mais visível. Houve medo, houve cansaço, talvez até lágrimas escondidas. Mas Noé não murmurava. Ele orava. Ele lembrava a todos. Deus está conosco. Ele prometeu. Ele é fiel. Aprenderam a confiar não no que viam, mas no que acreditavam. Porque quando tudo parecia perdido lá fora, Deus ainda era o Senhor do tempo, das águas e da promessa. Os dias passaram, as chuvas cessaram, e a arca, que antes flutuava sobre o abismo, agora repousava, silenciosa, sobre as montanhas de Ararat. Mas o mundo ainda estava coberto de água. E Noé esperava, com paciência, com fé. Então, depois de 40 dias, ele se levantou, caminhou até a janela que havia construído com as próprias mãos, e soltou o corvo. A ave voou, cortando o ar frio, batendo as asas com força, procurando um lugar para pousar. Mas ainda não havia terra firme. O corvo ia e voltava, ia e voltava, pairava ao redor, até que não se viu mais. Era o primeiro sinal, o primeiro suspiro de um mundo que começava a renascer. Noé não sabia quanto tempo ainda levaria, mas mesmo sem respostas, ele confiava. Ele sabia que Deus não o havia esquecido e que, no tempo certo, o Criador mostraria que a vida recomeçaria. Depois de soltar o corvo e ver que as águas ainda cobriam a terra, Noé esperou mais 7 dias. Ele olhava pela janela. O vento soprava com suavidade. As águas começavam a baixar, mas ainda havia incerteza. Então, ele soltou uma pomba, uma ave dócil, símbolo de paz e pureza. Ela voou em busca de terra, de vida, de um sinal, mas não encontrou lugar para pousar. As águas ainda cobriam tudo. E assim, ela retornou à arca, cansada, sem respostas. Noé a acolheu com cuidado, estendendo a mão. E ela voltou a descansar em seu abrigo seguro.
Mais 7 dias se passaram, e novamente Noé soltou a pomba. Dessa vez, ela voou mais longe, e quando retornou, trazia no bico uma folha nova de oliveira, um sinal claro. A terra estava voltando à vida, as águas estavam baixando, o juízo estava cedendo espaço à restauração. O tempo passou, as águas baixaram lentamente, a terra, antes submersa, começava a aparecer novamente. Noé abriu a cobertura da arca e olhou. O chão, agora seco, esperava pelo primeiro passo de um novo começo. Então, disse Deus a Noé, sai da arca, tu com tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Faze sair também todos os animais contigo, para que povoem abundantemente a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Os animais saíam aos pares, pássaros, mamíferos, répteis, cada um em seu tempo, voltando à liberdade, espalhando-se pela nova criação. Noé olhava tudo com o coração apertado, mas cheio de gratidão. Ele sabia que estavam ali pela graça de Deus. E então, antes de plantar, antes de construir, antes de qualquer outro passo, Noé construiu um altar, com suas mãos, com madeira e pedras, um altar ao Senhor. E ali, ele ofereceu sacrifícios, como sinal de gratidão, reverência e fé. Era a primeira coisa a ser feita, honrar a Deus. E Deus recebeu aquela oferta, com prazer, com amor. E o Senhor, ao sentir o aroma suave da oferta, fez uma aliança. Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porque é mau desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente, como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Depois do dilúvio, quando a terra se tornou novamente habitável, os 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, assumiram o chamado de continuar a história da humanidade. De seus filhos e filhas nasceriam os povos, as nações. Os continentes seriam ocupados e a civilização seria reconstruída. Sem foi um filho respeitoso e obediente. Ele e seus descendentes amavam a Deus. De sua família nasceram muitos povos do Oriente. De Sem viria Abraão, o povo de Israel, muito tempo depois. Jesus. Sem nos ensina a honrar a Deus e os nossos pais. Cã foi o filho que viu seu pai nu e zombou dele. Ao invés de ajudar, ele fez pouco caso. Por causa disso, seu filho Canaã foi amaldiçoado. Seus descendentes formaram muitos povos da África e do Oriente Médio. Cã nos lembra da importância de respeitar os pais e agir com reverência. Jafé também honrou seu pai, ajudando a cobri-lo com Sem. Deus o abençoou e disse que ele teria muitos descendentes. De Jafé vieram muitos povos da Europa e da Ásia. Jafé nos ensina que quem age com respeito e bondade é abençoado. Conclusão: os 3 filhos de Noé ajudaram a reconstruir o mundo. Cada um fez escolhas, e essas escolhas trouxeram consequências. E a grande lição é: respeitar, obedecer e honrar a Deus e aos nossos pais é o primeiro passo para uma vida abençoada. Coisas boas, mesmo que pareçam difíceis. Seja obediente, porque Deus sempre sabe o que é melhor. Obedecer é melhor do que sacrificar. 2. Confie em Deus nos momentos difíceis. Noé enfrentou muitos dias dentro da arca, sem saber o que ia acontecer. Mas ele confiou em Deus. E você, quando estiver com medo ou triste, ore e diga: Senhor, eu confio em Ti. 3. Ame e cuide das pessoas e dos animais. Noé cuidou da sua família e de todos os bichinhos com muito carinho. Você também pode demonstrar amor todos os dias. Cuide dos animais. Fale palavras doces. Ajude quem precisa. Dê abraços, sorrisos. 4. Lembre-se das promessas de Deus. Deus colocou o arco-íris no céu como sinal da sua promessa de amor eterno. Toda vez que você ver um arco-íris, lembre-se: Deus me ama e cuida de mim todos os dias. O amor de Deus dura para sempre. Gênesis 9, 14 e 15. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e o arco-íris aparecer no céu, eu me lembrarei da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos, e nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda a vida.